Oi pessoal, dá uma olhada nesse exercício aqui de matemática. Na criação de uma senha, o cliente deve utilizar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, sem repetição. Quantas senhas de 3 dígitos podem ser criadas? Bom, esse aqui é um exercício típico, né, que vai pedir aqui pra gente a possibilidade de senhas, considerando que a gente vai ter todos os algarismos para usar e sem repetição, né, uma senha de 3 dígitos, quantas senhas a gente poderia criar? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda demais o canal. E a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser numa representação dessa senha, né? A gente vai ter aqui uma senha de 3 dígitos e a gente vai poder utilizar todos os algarismos, né? Vão ser basicamente todos eles, do 0 até o 9. Então, a gente vai fazer essa representação, lembrando que é sem nenhuma repetição entre esses mesmos algarismos, né? Então, aqui contabilizando, a gente vai ter um total de 10 números possíveis para a gente usar na nossa senha, né? Muita gente diria que é 9 porque a gente vem até o 9 aqui, mas a gente tem que considerar que a gente também está começando aqui do zero, né? Então, a gente também vai poder utilizar o zero na criação dessas senhas. E, bom, a partir disso a gente vai fazer uma representação aqui da possibilidade de senhas que a gente poderia criar. Então, como que a gente vai fazer isso? Nesse primeiro quadrado aqui, que seria o primeiro número da nossa senha, a gente vai ter 10 possibilidades, né? Aqui a gente pode usar o 2, aqui a gente pode usar o 3, o 4, o 0, o 9, né? A gente pode usar todos esses algarismos possíveis para a gente usar. Então, a gente vai ter um total aqui de 10 possibilidades. Já nesse segundo quadrado, a gente vai ter aqui um conjunto de 9 possibilidades, porque considerando que a gente usou aqui o 2, por exemplo, nesse quadrado aqui a gente não poderia utilizar mais o 2, porque como o exercício já diz, é sem repetição, né? Então a gente não poderia utilizar o 2 mais. Então o que a gente usou no primeiro aqui, a gente não vai poder usar no segundo. Considerando assim, a gente só vai ter 9 possibilidades, né? Que vão ser todos os algarismos, menos o que a gente usou no primeiro. E a gente vai usar essa mesma ideia para o terceiro quadrado aqui, que vai ser o nosso terceiro número da nossa senha, que a gente vai poder usar apenas 8 algarismos possíveis dessa quantidade aqui de 10. No primeiro a gente poderia usar todos, no segundo a gente poderia usar todos menos o que a gente usou no primeiro, e no terceiro a gente pode usar todos menos o que a gente usou no primeiro e no segundo. Então dá um total, respectivamente, aqui de 10, 9 e 8 algarismos possíveis. Então, esses aqui vão ser as possibilidades de algarismos que a gente poderia usar. Mas a gente também tem que considerar na possibilidade de criação de senhas que a gente poderia trocar os números, né? Inverter a ordem de todos esses números. A gente poderia colocar de várias maneiras possíveis um único conjunto de números. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, 203, a gente poderia colocar 302 ou 230, né? Um monte de possibilidades e a gente tem que considerar isso. E para considerar isso aqui, a gente vai multiplicar todas essas possibilidades. Porque multiplicando a gente já considera essas inversões que a gente pode fazer da quantidade de números. Então é isso que a gente vai fazer, né? Que a gente já vai ter a nossa conta basicamente preparada e é isso que a gente vai usar para resolver a nossa senha. A gente já pode até colocar a conta que a gente vai ter que fazer aqui, que esse vai ser a quantidade de possibilidades que a gente vai ter. 10 vezes 9 aqui a gente vai ter 90 e aqui 90 vezes 8. A gente já pode fazer aqui essa conta. 90 vezes 8. Aqui a gente vai ter 8 vezes 0, vai dar 0. E 8 vezes 9, 72, né? 7 é 2 aqui, mais o 0 que já tinha aqui, a gente vai ter 720 possibilidades, né? Então esse aqui vai ser o resultado da nossa equação, desse exercício aqui. E uma coisa que é muito interessante a gente pensar é que aqui a gente vai ter uma senha de 3 dígitos, como ele diz no enunciado aqui, né? Uma senha de 3 dígitos. Mas se a gente tivesse de 4, 5, 6, né? A gente usaria essa mesma ideia. A gente poderia usar 10 no primeiro, 9, a 8 e assim em diante, subtraindo 1, já que é sem repetição, né? Se a gente tivesse com repetição, o exercício aqui seria diferente, a gente também encontraria uma quantidade aqui de possibilidades diferentes. Então, por hoje foi isso, né? Muito obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.